Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva, trazendo as últimas informações do Flamengo e a análise da vitória do Mengão em cima do Botafogo. O Bruno Henrique foi o grande destaque da partida. O Gabigol ficou na reserva, nem entrou na partida. Vamos analisar nesse momento, mas já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. E se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, vá rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias, tem informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil e ao canal Band, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Que arriscou de fora da área para a defesa de Cunha. Até que Bruno Henrique resolveu a parada. Aos 27 minutos, ele recebeu pela esquerda, driblou o JP Galvão e acertou este lindo chute para dar a vitória ao Flamengo. Na comemoração, o tradicional chororô. Vai pra cima do JP, botou na frente e ganhou. Atenção, bateu pro golaço. Que lindo, que lindo. Não é uma provocação de querer gerar qualquer tipo de briga. Eu não sou o primeiro jogador que comemorou assim. Futebol é isso. No fim do jogo, Lucas Perry foi para a área. Tentou o gol de empate, mas não funcionou. Final, Botafogo 1, Flamengo 2. Vitória importante, basicamente por como se jugou, porque o time tuvo personalidade em uma cancha de um time que vinha invencível. Com a vitória, o Flamengo chegou a 39 pontos e encurtou a distância para o Botafogo, líder do campeonato, para 12. Além de amenizar a pressão em cima de Jorge Sampaoli, o rubro-negro impôs a primeira derrota do Glorioso neste campeonato brasileiro, aqui dentro do Newton Santos. Vencer clássico é muito importante, né? Diante de uma grande equipe, que é o Botafogo, está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então, parabenizar toda a equipe que fez um grande jogo e venceu uma grande equipe. Durante a entrevista coletiva de Bruno Lage, o português se incomodou com a pressão exercida em cima de seus jogadores e colocou o cargo à disposição. A pressão sobre mim é tranquilo, eu aguento isso tudo. Acho que há uma pressão muito grande nos meus jogadores. Isso eu não admito. Falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Gente, radicalizou, hein? Que coisa, o Bruno Lage, não precisava tanto. Claro que tudo já foi conversado internamente e ele vai permanecer. Já está confirmada a permanência do técnico português. Pressão vai existir sempre, Bruno, para quem está ganhando, para quem não ganha, para quem perde a invencibilidade. Teve a questão da Sul-Americana, a torcida recebeu de braços abertos depois de uma eliminação numa competição internacional. E agora, no Brasileiro, todo mundo imagina que o Botafogo vá ser campeão pela campanha do primeiro turno, mas tropeços acontecerão para todo mundo. Pela campanha e por algumas rodadas atrás, os times que são os concorrentes não vencerem os seus jogos, mesmo o Botafogo empatando. E aí vem o Palmeiras, vem o Grêmio, o próprio Flamengo não vencia os seus jogos, por isso essa vantagem ampla na pontuação do Campeonato Brasileiro. Eu entendo... não concordo, mas entendo a estratégia do Bruno Lage em chamar a responsabilidade. Essa fala de colocar a carga à disposição, que eu não aceito que pressione os meus jogadores, isso ele está batendo no peito e chamando a responsabilidade para ele, para aliviar para os seus jogadores. Mas se a gente olhar para o elenco do Botafogo, são todos jogadores já com experiência, que conseguem administrar essa pressão. Mas é um comportamento, pelo menos na minha opinião, que dá para entender. Concordar ou não concordo, justamente pela experiência que o Botafogo tem dentro do campo. Ainda a vantagem numérica ela é muito expressiva. Acho bem difícil o Botafogo oscilar muito dentro desse Campeonato Brasileiro nesse segundo turno. Agora a gente viu um Flamengo intenso, com 1 minuto de jogo já fazendo a diferença. O Botafogo normalmente se recupera, até conseguiu um empate, mas depois um golaço bem discutido. Golaço. Você teria dado a falta no Tietê? Teria dado a falta. Teria. Eu achei que houve uma carga no Tietê ali, depois gerou todo o contra-ataque, toda a jogada ofensiva do Flamengo, até chegar ali no gol do Bruno Henrique, mas eu teria apitado a falta no Tietê. É uma reclamação que fica e o Botafogo permanece com 51 pontos na ponta do campeonato. O Palmeiras vacilou, se tivesse vencido o Corinthians já teria 8 pontos a menos, mas fica com 41. O Grêmio e o Flamengo têm 39.
Tudo bem, Alex? Boa semana para você também. Um abraço para o Marra, um beijo para a Mari e todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Uma vitória muito importante do Flamengo nesse último fim de semana, no sábado. Era o que a gente falava na outra semana, o tempo todo, uma pressão muito grande sobre o Jorge Sampaoli, parte da diretoria pedindo a saída, o Landim segurando bastante, fazendo manifestações públicas a favor do treinador, visitando o Ninho do Urubu, segurando o técnico de qualquer maneira, e aí de fato o Flamengo conseguiu uma grande vitória, tirando os 100% do Botafogo, diminuindo um pouquinho a vantagem, né, porque ainda é muito grande, 12 pontos, foi uma festa muito bonita também da torcida alvinegra no estádio Newton Santos, o Engenhão, então foi uma vitória muito significativa, dá para comparar mais ou menos ali aquele fim de filme, quando está olhando ali o aparelhinho do paciente que está muito mal, não está batendo direito o coração e de repente ele pulsa novamente, dá para falar mais ou menos que foi isso para o Flamengo na temporada. Então um ambiente mais leve que deu para perceber no estádio Newton Santos, uma expectativa muito grande também em cima do Bruno Henrique, que de fato funcionou e funcionou muito bem. Gabigol ficou no banco de reservas, então de fato o Flamengo com alternativas aí para a sequência da temporada, especificamente a Copa do Brasil. Então agora o Flamengo descansa alguns diazinhos aí, porque ganhou folga ontem, ganha folga hoje e amanhã também reapresentação na quarta-feira no Ninho do Urubu. Próximo jogo, dia 13, contra o Atlético Paranaense lá em Cariacica, o Maracanã ainda reformando. Não vai ter o Bruno Henrique nesse jogo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ayrton Lucas também fica fora, então vai descansar as energias o Bruno Henrique para voltar no dia 17 contra o São Paulo, primeiro jogo no Maracanã pela Copa do Brasil. Mas de fato, Alex, um Flamengo um pouco mais aliviado, não dá para dizer totalmente, borbulha sempre, mas um pouquinho mais sereno, calmo, depois dessa vitória importantíssima sobre o líder Botafogo, Alex. Com as informações de Botafogo e Flamengo, uma vitória no Clássico muda, né? Esse é o problema do Gabigol. Tem ajudado muito pouco o Flamengo. Com a bola, não está conseguindo fazer os gols que ele fez a vida inteira, e sem a bola participa muito pouco. Aliás, ontem, é duro falar isso, mas é uma verdade que precisa ser dita. Sem o Gabigol, sem o Arrascaeta que está machucado, o Flamengo competiu mais. Sim. O Sampaoli preencheu mais o meio-campo e o Flamengo foi um time com mais jogadores correndo atrás da bola quando não tinha essa bola. Porque o Gabigol e Arrascaeta participam muito pouco na marcação. E hoje em dia o futebol exige um time competitivo o tempo inteiro. Ontem não, no sábado à noite, o Flamengo competiu muito. E isso ajudou demais na vitória. O próprio Pedro, outros técnicos diziam que o Pedro tinha o problema de não participar, de ser um centroavante muito centroavante. Dorival não falou isso não, e deu certo com ele. Mas o Dorival não tinha o Bruno Henrique o tempo inteiro, né? Não teve, né? Não teve, o que foi ruim, mas também por um lado resolveu a tarefa dele. O Pedro também não está entregando tudo isso nas poucas chances que tem tido, né? Agora vamos ver com uma sequência maior, se ele tiver essa sequência. Eu sinto uma certa, não diria antipatia, mas antipatia seria um exagero. O senhor, professor Celso Zé, o senhor não é tão fã do futebol do Pedro. Eu estou enganado. Eu gosto dos dois jogadores. Agora, o Gabigol tem entregado mais para o Flamengo, né? O Gabigol é o grande ídolo do Flamengo depois do Zico. Não nessa temporada, né? O Pedro não chegou nesse estágio ainda. Então é por isso que às vezes eu peço um pouco mais, né? Mobilidade eu reconheço, ele tem entregado um pouco mais de mobilidade do que o Pedro Clássico. Mas está faltando, sabe? Aquela coisa do esse lugar é meu. Falta. Mas o Sampaoli falou que ele vai ter que brigar. Ele é um ídolo, mas vai ter que brigar, lutar por uma vaga. Vocês tirariam o Gabigol da final contra o São Paulo? Não, até porque é final. É ali que ele aparece. Eu também acho, hein? É ali que ele aparece. Eugênio, você destacou aqui que o Flamengo teve mais pegada, mais intensidade, marcou mais. Mas você tiraria o Gabigol? Eu acho que quando chegar a semana do jogo com o São Paulo vai ter que olhar para o elenco e ver quem está melhor. Eu iria de Pedro. Independente de A, B, C ou D. Quem está melhor? Quem está mais inteiro? Quem está treinando melhor? Quem está mostrando melhor condição física? Quem está mostrando mais interesse? Quem está querendo participar mais? Ele escolhe e vai para o jogo. Hoje, Acho que tem alguma chance de o Gabigol não demonstrar interesse em treinos do Flamengo? Bem, nos jogos ele não tem ido bem.
O retrato de Fez hoje gol é vez contra do o Pedro, Atlético né? Paranaense, jogo decisivo, fez gol contra o Grêmio, jogo decisivo. Pega a média dele de gol aí nesse ano em comparação aos anos anteriores, que você vai ver a diferença. Se a gente for analisar friamente números, o Pedro entrega mais gols na temporada do que ele, com menos jogos. Agora, o desempenho do Gabi, de fato, tá abaixo. Ó. O desempenho tá abaixo. Eu, honestamente, pensando na dupla de zaga do São Paulo, eu iria de Pedro. Se for analisar só por média, então o Ener Valencia no Inter pelo Campeonato Brasileiro também não tem feito gol. Aí você tira o Ener? Não, e vamos combinar que Não, né? No contexto do jogo, Abel. Tu acabei de falar, o Gabigol fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, jogos decisivos. Ah, na média, o Eugênio tem razão, na média, aí você junta os jogos do Brasileiro. Mas a média do Gabigol é que o sarrafo era muito alto. A média do Gabigol caiu de meio para 0,33. 0,33 ainda é um terço de gol por jogo. Tem tanto centroavante aí que não entrega isso, todo mundo fala que o cara é bom. Então, e tem esse negócio do momento. Você já pensou perder o título da Copa do Brasil abrindo mão do Gabigol? O que o Sampaoli vai ouvir? Cabeça. E você já pensou ele perder o título da Copa do Brasil por ele insistir no Gabi não colocar o Pedro? Mas aí dá tempo de tirar. Não, mas dá tempo de tirar o Pedro e colocar o Gabi também. Tudo bem, também é uma opção Desses pra ver quem dois começa. é ótimo. Que time não gostaria de Não tem ter problema, Pedro e Gabigol? Aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão venceu por 2-1 e vamos ver agora o que vai acontecer na preparação do Flamengo para a partida da final da Copa do Brasil. Escreva nos comentários aí, para você, após essa vitória contra o Botafogo, o Flamengo vai forte para a final da Copa do Brasil? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.